Olá, muito boa tarde, Santa Catarina. Está começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. Hoje é dia 24 de maio, terça-feira. Terça-feira é dia de Série B. Esse vai ser o grande destaque do nosso programa. Série B do Brasileiro, porque tem catarinense em campo. Mas a gente começa falando da Série B do Catarinense. Porque os times vão se preparando e, rapaz, tem um reforço de peso chegando lá no Hercílio Luz. Quer saber quem é? Presta atenção. O Hercílio Luz vai ganhar um reforço de peso para a Série B do Catarinense. Alex Silva, zagueiro de 31 anos, que atingiu seu auge jogando pelo São Paulo em 2007 e acabou sendo convocado para a Copa América daquele ano. Alex Silva também passou pelo futebol francês e alemão. E nos últimos anos, depois de se recuperar de uma lesão grave no joelho, jogou no Boa Esporte, São Bernardo, Brasiliense e Rio Claro. Agora, o desafio é diferente e ele está animado. Espero poder corresponder, vivo uma fase da carreira principalmente fora de campo muito boa, uma vida diferente da que eu levava no passado, e eu espero contribuir, não somente dentro de campo, mas pretendo ficar na história do clube, Pois é, e a gente vai comentar essa contratação com ele, Claudionir Miranda, o polivalente, já está aqui conosco. Claudionir, experiência nunca é demais, principalmente para um time de Série B do Catarinense para tentar o acesso. E que bom que ele veio motivado. Falamos há poucos instantes aqui sobre Marcelinho Paraíba e a sua importância no Internacional. Quando chegou, muita gente disse o seguinte: não, Marcelinho não vai conseguir. Acabou conseguindo e foi o melhor jogador do campeonato catarinense. E o Alex traz muita experiência. Se fora de campo, ele está fazendo um grande trabalho. Se fora de campo, ele é o cara que se sente melhor até do que anteriormente, pode ser um cara do Hercílio, sim. Que possamos ter uma grande Série B no campeonato catarinense, campeonato muito disputado, e que possamos ter também Tubarão de volta à primeira divisão. Essa necessidade existe. Já falamos sobre isso há muito tempo. Perdemos recentemente Guarani e Brusque, o Guarani que volta para a segunda divisão, infelizmente, o Brusque não, o Brusque está inclusive na Série D, mas já se sabe que o Hercílio Luz vem com muita força, e tomara que a cidade do Tubarão faça isso, venha com muita força para disputar o Catarinense Série B, que vai ser muito importante, vai ser muito interessante, e sabemos inclusive que ano passado foi muito disputado, esse ano não vai ser diferente. Com certeza, a gente vai estar cobrindo a Série B do Catarinense, Claudionir Miranda, como sempre é feito aqui no Jogo Aberto SC, e é coisa de família em o futebol, porque o Alex Silva é irmão de quem? De quem? Não sei. Do Luizão, zagueiro, que é do Benfica. Do Luizão. Pois é. Do Benfica realmente eu não lembrava. Não lembrava, pois é. E tem mais um irmão ainda, eu não sei se é zagueiro. É Andrei Silva também, que joga futebol, mas tá jogando no interior paulista. Também estava jogando no interior paulista agora o Alex Silva, como foi o Rio Claro estava jogando. Exatamente, e agora tá aí. Boa sorte pro Hercílio Luz e pro Luizão, não, pro Alex Silva, dentro da Série B do Catarinense. E você falava, Claudionir Miranda, do Marcelinho Paraíba, e a gente conversou com ele, fez uma rápida conversa, porque ele foi apresentado, mal, na Festa do Pinhão, Claudionir Miranda. Que maravilha! Coisa boa, hein? Festa do Pinhão, já tava por lá se divertindo, e aí foi o êxtase do pessoal lá de Lages, porque de fato Marcelinho Paraíba tá voltando e falou aí sobre essa recepção calorosa que teve lá em Lages. Olha só. É muito bom, poder estar voltando. É sinal que a minha passagem aqui foi boa. Eu também estava morrendo de saudade da cidade de Lages, e recebi o convite do Crista para retornar, e agora um novo grupo, de jogadores jovens, mas tenho certeza que vamos fazer uma equipe forte aí para disputar bem aí a Série D. Pois é, Claudionir Miranda, o que dá de esperar de diferente do Marcelinho Paraíba? Parece que já estava citado contra o time, agora tá voltando e com um visual novo, viu? Deixou o grisalho aparecer ali nos cabelos. Você inspirou em você, cara? Ah, pode ser. Estava acertado, sim. Estava acertado com o boa. Se espera de que ele possa fazer o mesmo futebol, possa apresentar o mesmo futebol que apresentou em temporada anterior. O que acontece é que está mais velho, é verdade, mais experiente, é verdade, mas é um jogador que tem condição de disputar uma Série D de Campeonato Brasileiro. Nós temos visto, inclusive na Série A, os principais jogadores são jogadores repatriados, jogadores que já têm certa experiência. Na Série B não vai ser diferente. E na Série D, Marcelinho Paraíba pode contribuir muito. Experiência em torneio nacional, o Internacional já tem. Fez a Série D do ano passado, fez a Copa do Brasil recentemente, e agora, numa Série D, onde pega o grupo mais difícil entre os catarinenses, com obrigação de buscar o melhor resultado. Lembrando, mudou o regulamento, o primeiro colocado é o único, que definitivamente já está na próxima fase. Então esperamos que o Internacional possa ser um representante catarinense brigando para chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é, Marcelinho Paraíba confirmado no Inter de Lages. Claudionir, agora tem muita gente que fala que Marcelinho, claro, toda sorte para ir lá no Inter de Lages, não vamos tirar ele de lá, já que agora ele acertou de vez, mas que ele teria espaço inclusive em time de Série A, de Série B, aí time catarinense. Você acha que
que num momento em que está escasso de meio atacante bom aí para os nossos times, você acha que de fato ele teria algum espacinho nesses times ou nada a ver? A dificuldade maior é justamente o calendário. A Série D é só final de semana os jogos, enquanto a Série B e a Série A são jogos intercalados no meio e no final de semana. E isso acaba dificultando, como dificultou a participação do Marcelinho Paraíba, disputando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série B. Foi difícil, foi complicado. Nós vimos atuando pelo Joinville. Então é muito mais fácil para ele disputar uma Série D do Campeonato Brasileiro do que propriamente disputar a Série B. Se bem que é um cara que, mesmo com a idade um pouco mais avançada, não tem histórico de lesão ultimamente, né? Tem jogado todos os jogos, inclusive no Catarinense, muito bem. Mas o desgaste físico é muito grande, por isso realmente a Série D, para ele, passa a ser mais interessante. E acredito que o próprio Marcelinho saiba disso. E consegue aí altos objetivos no Inter de Lages, com o Marcelinho Paraíba e da forma que vem se reforçando. Ele mesmo falou ali na coletiva, não, né? Na entrevista que ele deu a respeito dessa montagem do grupo do Inter, que é um grupo um pouco mais jovem agora. Ele vai chegar, de fato, para equilibrar aí a idade. De fato, consegue aí grandes voos o Inter de Lages nessa Série B? Não foi muito diferente na Série D, que disputou o Inter de Lages, realmente foi um grupo mais jovem. Aquele grupo mais experiente disputou naquela oportunidade catarinense. Acabou tropeçando, não chegou onde se queria. Esse ano pode ser diferente, porque manteve uma certa base, tem essa base para disputar a Série D do Brasileiro, mantém um treinador, que também é interessante, para disputar uma boa Série D. Tem o grupo mais difícil entre os catarinenses, repito, mas com condições, com qualidade. O Inter de Lages pode fazer de fator casa, de fator preponderante para a próxima fase. Se vencer os jogos em casa, dificilmente deixa de classificar. Tomara que dê tudo certo aí pro Leão Baio da Serra, porque o Marcelinho Paraíba tá de volta e também boa sorte para ele aí. Lembrando para você de casa, 91358063 é o nosso WhatsApp. Vá mandando o seu recado, porque daqui a pouco a gente já vai voltar e aí para falar de Série B, de Série A, e aí sim a gente vai usar a interação aí com você de casa. Pode mandar o seu recado, a sua pergunta pra gente e fica por aí, olha o que vem por aí. Como sempre, Roberto Cavalo vai direto ao ponto. Vai ter mudança em relação ao último jogo contra o Joinville. Está todo mundo com muita vontade, acho que isso é o principal. O estilo de Emerson Maria é mais comedido ao revelar detalhes do time, mas o discurso não é de muitas mudanças. Meio-dia e 40, estamos de volta com o Jogo Aberto SC e agora a gente dedica esse bloco à Série B aí do Brasileirão, porque tem catarinense em campo, vamos lá. Luverdense e Avaí é lá no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, parada dura pro Avaí fora de casa, e o Criciúma vai jogar em casa também parada dura, só que contra o Goiás. Os dois jogos no mesmo horário, às 9h30 da noite. Vamos pela ordem aqui então, primeiro falar sobre o Avaí, como vem se preparando para esse jogo e como o Silas está pensando. Quem será o substituto de Vinícius Pacheco? O Avaí teve pouco tempo para comemorar a vitória em casa diante do Sampaio Corrêa. 3 dias depois, o elenco havaiano já está concentrado para mais um jogo e dessa vez fora de casa contra o Luverdense. Sem Vinícius Pacheco fora do campeonato por conta de uma lesão no joelho, Silas fez mistério sobre quem assume a posição no meio-campo. Não vou falar nada agora. Agora vamos... A gente já tem mais ou menos, né? O Luverdense é um time forte, um time que empatou e ganhou. Então, lá no campo deles também, eles têm uma força muito grande. Mas tenho o Tatá, tenho o Tauan, tenho o Jajá, até eu tô me confundindo dentro do campo já. Tem o Romo, tem bastante gente aí e tá todo mundo com muita vontade. Acho que isso é o principal. Mas se por um lado o professor não falou nada sobre o substituto no jogo de hoje, ele assumiu a necessidade de buscar uma peça de reposição no mercado. Mesmo contando com a volta de Marquinhos Santos daqui a algumas rodadas, Silas quer mais um meia pro elenco havaiano. A gente já está estudando essa possibilidade, aliás, vai ser necessário até, né? Então, o Marquinhos dentro de acho que mais um pouco ainda ele já volta. Mas a gente mesmo assim vai precisar de mais um ou dois atletas ali para a gente recompor, né?
Pois é, nesse finalzinho aí o Silas um pouco mais preocupado, falando sobre essa contratação, que é urgente, né, Claudio Miranda? Precisa, de fato, aí de um substituto pro Vinícius Pacheco, mas uma vitória ali no começo da coletiva tava sorridente o Silas, de fato, porque a vitória aí sobre o Sampaio Corrêa deu um fôlego a mais pro Avaí e a confiança que a gente gosta de ver no rosto do Silas, né? Infelizmente, com pouco tempo para comemorar. Esse foi o grande problema do Avaí. Poderia passar na semana cheia aí comemorando a vitória dentro de casa. Agora pega o Luverdense, que eu assisti jogando contra o Joinville e também assisti contra o Bragantino. Contra o Joinville apresentou um futebol satisfatório. Contra o Bragantino sofreu demais e conseguiu a vitória no final, que acabou custando para o Léo Condé, técnico do Bragantino, a sua demissão. A verdade, Luverdense de casa é time forte. A viagem prejudica o Avaí. O maior problema é saber quem vai atuar no lugar de Vinícius Pacheco. Eu acredito que, pelo que fez nos outros jogos, um jogador que possa ser utilizado nessa posição é o Tauan. Só que o Tauan vem rendendo muito mais pela beirada do que propriamente pelo meio. Não é a sua posição, não é a sua posição. Inventar demais, tenta colocar ele no meio, né? Mas já vai fazer o quê? Rômulo e Jardel estão meio queimados com o técnico Silas. Não estiveram sequer no banco no último jogo. Mas quem sabe o Rômulo pode ser aproveitado. Eu acho que o jogador, no grupo havaiano, que tem mais condições de ser aproveitado no momento, naquela posição, é justamente o Rômulo. Mas aí mudaria um pouco do esquema do último jogo ou não? Não muda, porque ele vai para a criação. E esse vai ser o problema do Avaí. Quem é que vai criar para o Avaí? Marquinhos, por enquanto, fora, como falou o próprio Silas. Mesmo voltando, o Avaí tem que contratar urgente, tem que buscar jogador para a posição. Quando o Vinícius vinha acertando a casa, vinha acertando o meio, acaba machucando. Está fora da Série B. Eu acho que o Rômulo vai ser utilizado lá em Lucas do Rio Verde, quem sabe, fora de casa, longe do seu estádio, ele possa voltar a apresentar um bom futebol. E aí o Tauan ele está bem. O Tauan está bem, jogando pela beirada do campo. Tá certo, vamos ver então quem o Silas vai escolher e vamos ver o que o torcedor havaiano está pensando nesse momento. 9135-8063 é o número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta, seu comentário aqui que o Claudio Miranda vai comentar junto. E ele pergunta, é o Felipe Sauer, da Trindade. Ele fala: polivalente, empate é bom resultado para o Avaí? E aí, Claudio Miranda, será que o empatezinho aí já tá bom lá fora de casa? Pode ter certeza que o empate é bom resultado. Logicamente, a vitória é melhor dos resultados. Colocaria o Avaí lá em cima. E o Avaí, para se manter na primeira página da Série B do Brasileiro, tem que buscar a vitória fora de casa. Esse pode ser o jogo contra o Luverdense. Mas empatou o primeiro jogo e ganhou o segundo fora de casa. Mas não tá jogando tanto assim. O Avaí pode surpreender. Vamos ver como é que o Silas, qual vai ser o comportamento do time do Avaí, se ele mantém essa meia cancha muito leve, como tem sido nos últimos jogos. E se o Silas está fazendo mistério lá pelo lado do Avaí, vamos falar agora do Criciúma, que também joga hoje pela Série B contra o Goiás. E aí o Roberto Cavalo é sempre naquele estilo dele, é sem mistério. Praticamente em todos os jogos ele fala o time que vai usar. Dessa vez já anunciou aí uma provável mudança de esquema. Como sempre, Roberto Cavalo vai direto ao ponto. Vai ter mudança em relação ao último jogo contra o Joinville. Para a partida de hoje, contra o Goiás, o comandante vai tirar um atacante do time para a entrada de Juninho no meio-campo. Eu acho que chegou o momento dele, vou treinar, vou pensar um pouco mais. A dúvida seria começar com o Juninho, aí deixar um atacante, por exemplo, o Roberto na opção, que é um jogador que no segundo tempo ele pode até nos ajudar mais, até pela sua performance no momento. Com a mudança, Juninho e Elvis jogariam juntos, mais abertos, enquanto Gustavo e Niltinho ficariam centralizados na frente. Um atacante a menos, mas nada que diminua a agressividade contra o Goiás. Agora, nós sabemos que um Goiás forte, né, um time de Série A que desceu ano passado, tem que ter o respeito, mas porém não temer, né? Então já falei bem com o grupo e tenho certeza que junto com a torcida vamos fazer um grande jogo. Pois é, Claudio Miranda, acho que o Roberto Cavalo está assistindo o jogo aberto esse sempre, porque você vinha pedindo essa alteração aí, tirar o Roberto, de repente usar só ele no segundo tempo para dar aquele gás, aquela velocidade e colocar mais um meio de campo. Dessa vez o Juninho vai ter a chance dele. Eu defendi esse time já contra o Joinville jogando fora de casa. Acho que a minha cancha fica mais leve, com muito mais criação. O Niltinho tá jogando muito, jogador que me agrada demais. E tem o Gustavo, que é o cara que tá aparecendo para fazer o gol. O time do Criciúma vai crescer para cima do Goiás, tenho certeza. Vai propor o jogo. Tem promoção de ingresso para o sócio do Criciúma. Então é momento de ir pro estádio, fazer uma grande festa, um caldeirão no estádio Heriberto Wilson para cima do Goiás. O Goiás é um dos times favoritos a chegar ao acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso o dever de casa é muito importante contra esse Goiás. É adversário direto no projeto criciumense de retornar à primeira divisão. E olha, Claudio Miranda, nessa última coletiva, o Roberto Cavalo já foi perguntado aí na ansiedade dos jornalistas a respeito de pontuação para subir, pontuação para cair. E ele falou que, na opinião dele, 64 e 46. 64 pontos para conseguir aí o acesso e 46 seria a queda. De fato, você concorda com essa pontuação aí? Pelo nivelamento que está existindo tanto na Série A como na Série B, isso é real. Você vai subir com 64 pontos tranquilamente. Está se falando em 72 pontos, mas 72 é campeão. Pois é campeão, mas teve
o Emerson Maria também a gente não vai ver na matéria aí, mas ele também falou na coletiva, teve um ano aí, há 3 anos atrás, se não me engano, que o São Caetano fez 71 pontos e acabou não subindo. Atípico, fora da curva, totalmente fora da curva. Pode acontecer, claro que pode, mas está muito nivelado o campeonato da Série B, nós temos visto isso. 2 times chegaram a 6 pontos apenas. Um deles, o Vasco da Gama, com dificuldade para vencer o Tupi em casa. Então imagina que vai ser esse brasileiro da Série B. Vai ser muito nivelado, muito disputado. Com 64, vai estar na Série A. As laterais do Criciúma, Claudinho Miranda, foi outra coisa que foi comentada pelo Roberto Cavalo. Também, de fato, porque ele disse que está cobrando de cruzar mais. Está faltando cruzamento na equipe do Criciúma, segundo ele. Você acha que está certo isso que falou o Cavalo? São 2 laterais muito bons, consistentes, trabalham muito bem. Ezequiel pela direita, Marlon pela esquerda. Se tem uma posição, o Criciúma está muito bem servido, são as 2 laterais. E o Joinville também vai se preparando, mas o jogo é só amanhã. É lá na Bahia e o time já está lá em Salvador treinando. Emerson Maria, que é força total aí contra o Bahia. Hoje é dia de trabalho pro Jack. O último treino antes do jogo contra o Bahia, que acontece amanhã, já vai ser feito lá em Salvador. O estilo de Emerson Maria é mais comedido ao revelar detalhes do time, mas o discurso não é de muitas mudanças. A base deve ser mantida. Podemos fazer algumas alterações visando o jogo do Bahia, principalmente para ajustar a equipe, para que possamos fazer um jogo equilibrado. Apontado pelo próprio Emerson Maria como um dos favoritos ao título brasileiro, o Bahia tem 1 vitória e 1 empate no Brasileirão, enquanto o Jack, com 2 empates, busca o primeiro triunfo na competição. Como reforços para a partida, o comandante tem a volta do atacante Murilo, que estava lesionado, e Robertinho, lateral direito recém-contratado, também foi relacionado. O desfalque é o capitão Bruno Aguiar, que foi expulso por essa entrada violenta no último jogo. Seja qual for o time que entra em campo, o Emerson Maria tem notado a melhora do grupo. Só está faltando mesmo o resultado positivo. E agora é continuar com esse processo importante, não distanciar do G4. Pois é, e como a gente falou ali na matéria, a respeito de reforços, vai ter Robertinho aí já disponível para esse jogo Emerson Maria. Vamos ver a ficha técnica dele? Tá aqui na tela para você, é lateral Robertinho, posição que era carente lá no Joinville. Ele tem 26 anos, é lateral direito, altura de 1,88, o último clube é o Ceará. Os outros clubes onde ele atuou: Figueirense, Internacional, Tombense, Bragantino, América Mineiro e Ceará. Claudinho Miranda pareceu bastante otimista, o Robertinho na coletiva dele, como sempre deve ser com todo jogador, né? Mas de fato eu acho que ele já quer entrar para jogar, hein? Mas tem que entrar para jogar, até porque ele tem uma posição e uma responsabilidade muito grande. Edson Ratinho era um dos principais jogadores da criação do Joinville, porque ele filtrava pelo meio, ia pela ponta, ele jogava como um meio atacante em alguns momentos, o jogador Edson Ratinho. Veio o Robertinho agora, e Eliardo é o jogador que o Joinville quer trazer urgentemente. Tentou o Bruno, não deu certo, foi para o Corinthians. Tentou também o Thiago Maia, não deu certo. Da Ferroviária de Araraquara, estava quase certo. E agora Eliardo, atacante, artilheiro do Gaúcho, jogava no São José, bom jogador. Se o Joinville trouxer, a deficiência do Joinville diminui. Problema para o Jack amanhã. Primeiro, pegar o Bahia fora de casa. É complicadíssimo. Segundo, não tem um grande zagueiro, capitão e artilheiro do time. Quem vai pro lugar dele? Só, Bruno Aguiar. Não sei qual vai ser a opção do Emerson Maria, mas perde demais. Perde muito o Emerson Maria, de fato. Vamos ficar atento aí para esse jogo também, para essa questão do reforço. Tomara que consiga vir aí o Eliardo, né, Claudio? Eliardo. Nome incomum aí. Jogador do São José, bom jogador, hein? Artilheiro do Gaúcho. Tá certo, vamos ver se ele vai vir de fato aí pro Tricolor. Tomara que sim, tá precisando de atacante, tá precisando de gente que faça gol. E agora a gente vai para um rápido intervalo e depois, na sequência, a gente vai falar de Série A do Brasileiro, Chapecoense e Figueirense. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense não para de se reforçar. Sei das dificuldades que é representar esse clube. Eu não tive dúvidas quanto a minha vinda aqui para Chapecoense. Passado o jogo contra o Cruzeiro, o foco agora é no Santos. Conforme os jogos vão passando e a gente vai pegando a confiança, isso vai facilitando, a gente vai se sentindo bem. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia 54, estamos de volta com o Jogo Aberto SC, agora para falar de Série A do Brasileiro, porque a Chapecoense não para de contratar, viu? Agora foi a vez de um meia e de um goleiro serem apresentados.
Vice-líder do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense não para de se reforçar. Os dois novos jogadores do Verdão do Oeste são o meia Arthur Maia, de 23 anos, que estava no Vitória, e o goleiro Follman, de 24 anos, que jogou o Campeonato Mineiro pelo URT no início desse ano. Os dois atletas destacaram logo de cara a importância de vestir a camisa de um time de Série A. Sei das dificuldades que é representar esse clube, a grandeza que esse clube é no Brasil. Então, estou muito feliz e espero poder retribuir todo o carinho que todos me receberam aqui. Vem fazendo um trabalho muito organizado nos últimos anos. Todo mundo no Brasil reconhece isso, então eu não tive dúvidas quanto a minha vinda aqui para Chapecoense, por toda essa organização e estrutura que oferece. E para quem pensa que o elenco da Chape já está completo, vem mais gente por aí. Durante a semana, a diretoria deve apresentar o lateral esquerdo Alan Ruschel, o zagueiro Demerson e o volante Sérgio Manuel, que já treinam com o grupo desde a semana passada. Pois é, e além desses reforços inéditos, a Chapecoense quer trazer gente que já vestiu a camisa do Verdão. E é sobre isso que tem gente falando lá no nosso WhatsApp. 91358063 é o número para você participar. E o Felipe de Itajaí está participando aqui com a gente. Ele fala: Claudionir, Camilo volta para a Chape? Qual posição precisa mais de reforço no Verdão? Na minha opinião, precisamos de um bom lateral direito com urgência. É o que fala o Felipe de Itajaí. Um abraço, Felipe. E é esse trabalho que a Chapecoense está fazendo. Está procurando no mercado, está indo com tudo. E Camilo está muito próximo de reacertar e voltar para a Chapecoense, até porque teve no futebol árabe, não se deu tão bem, e Camilo vai fazer muito bem para a Chapecoense. É mais jogador na criação, é mais jogador para servir muito bem camisa 10. Eu sei que a Lise, por exemplo, torcedora da Chape, está torcendo para que o Camilo volte rapidamente para a equipe de Chapecó, para o oeste de Santa Catarina. E aqui tem um detalhe, viu? O Camilo, se voltar, vai ser um dos principais jogadores. Agora vai ter concorrência. Não vai ser tão fácil, mas mesmo assim, nessa ida para o Rio de Janeiro, a Chapecoense deve acertar o Camilo. Pega o Flamengo em crise, grande possibilidade de buscar um bom resultado. Aliás, há poucos instantes você viu no jogo aberto a confirmação que o presidente do Flamengo sequer vai, com a delegação da seleção brasileira, não vai mais chefiar na seleção brasileira, porque vê uma grande crise no Flamengo. Então, se tem momento para vencer o Flamengo, o momento é esse, jogando em Volta Redonda, fora de casa, o Flamengo não tem casa, Chapecoense pode fazer um grande resultado. Tomara que sim, tomara que sim. Agora a gente vê a preparação do Figueirense, porque agora a gente vai saber qual que é o segredo de Jefferson para dar aquele cruzamento que ele deu pro gol do Rafael Moura, hein? Baita cruzamento. O jogo contra o Cruzeiro começou muito bem pro Jefferson. Olha o cruzamento que ele acertou na cabeça do Rafael Moura. Uma bela assistência, fruto de muito trabalho, mas também de sequência e ritmo de jogo. O ritmo de jogo, né? Conforme os jogos vão passando, a gente vai jogando mesmo, pegando a confiança, isso vai facilitando, a gente vai se sentindo bem. Isso, ao decorrer do tempo, tende a melhorar cada vez mais. Mas se por um lado o garoto Jefferson está mais confiante, por outro ele tem mais motivos para se preocupar. Ayrton, lateral recém-contratado e que tem mais experiência na Série A, é uma sombra e tanto no banco do Figueira. É uma situação normal dentro do futebol, né? Existe uma disputa saudável, como existe em qualquer outra posição, com outros jogadores que chegaram. É um cara experiente, uma pessoa boa também, que se encaixou perfeitamente no nosso elenco aqui. Tenho certeza que vai nos ajudar com a sua experiência, com a sua qualidade dentro de campo. Passado o jogo contra o Cruzeiro, o foco agora é no Santos. E para o jogo de amanhã, o time paulista não terá seus principais jogadores. Gabigol, Lucas Lima e Ricardo Oliveira estão fora do jogo. Mas para o Jefferson, o fato do Santos ir para Floripa com muitas reservas não é sinal de moleza, não. Até porque eu já tive na situação de não ser titular. E isso é normal, né? Durante o campeonato. Às vezes está jogando, às vezes não está. Então quem não está jogando quer sempre jogar e mostrar. E eu acredito que o Santos venha nessa posição dos atletas que venham compor aí para essa partida.
É a preparação forte para o jogo contra o Santos e a gente já tem imagens, Claudionir Miranda, dos novos reforços que treinam aí no Orlando Scarpelli ou no CT do Figueirense, né? Que chegaram agora, olha aí. Esse primeiro é volante. Renato Augusto veio da Ponte Preta, Claudionir Miranda, o que dizer desse jogador? Jogador que o Vinícius conhece muito bem, jogador que faz um bom papel, é bom jogador, passou pelo Palmeiras, vamos ver como encaixa no Figueirense. E o segundo é Marlon, né? Lateral esquerdo. Esse não foi indicação do Vinícius, viu? O Marlon não foi indicação do Vinícius, mas mesmo assim o Vinícius acredita que possa fazer um bom trabalho. Dos jogadores que vem aí, o Erle, no Grêmio, deve chegar hoje à tarde para ser também zagueiro no Figueirense. Vamos esperar um grande jogo Figueirense e Santos. Muito melhor pegar o Santos sem seus 3 principais jogadores. É verdade, muito melhor sim. Um abraço, Claudionir Miranda, a gente volta amanhã, 12:30. Tchau.